Oi pessoal, fazendo um mini tutorial do Echo aqui. Essa aqui é a tela do Echo Explorer. Você saindo da tela inicial dele é só clicar no Explorer. Você chega no Echo Explorer. Vou abrir o arquivo que vocês provavelmente não estão vendo a tela de abrir, porque o gravador do Windows não abre. Não grava outras telas. Mas você clicando em Open File, você vai ver a tela de abrir padrão. Tem que mudar arquivos do tipo lá ali embaixo de ARF para CSV, e ali você vai conseguir enxergar um arquivo que eu já fiz ali. Tem o descritores CSV 2.2 descritores CSV tracinho ueca vírgula CSV. No lado direito dessa tela ainda você consegue ter um mais verdinho e um menos vermelhinho. Você consegue salvar na lista que tem o diretório, porque senão ele vai ficar sempre voltando no diretório raiz. Aí você consegue salvar ali um diretório para você usar e acessar mais rapidamente. Então vamos abrir aqui o nosso arquivo. Agora já consigo enxergar as outras abas. Vou mostrar rapidinho as abas. A gente tem a aba de pré-processamento, a gente consegue ver o nosso arquivo, o que trabalhar, né? O pré-processamento do arquivo, as nossas amostras, as nossas características das amostras, se precisar excluir, alterar alguma coisa, se precisar fazer algum tipo de filtragem, normalização, alguma coisa assim. Aqui que a gente faz. A aba de classificação é onde a gente vai fazer regressão e classificação. E aí a gente pode fazer regressão linear, pode fazer redes neurais, pode fazer vários métodos. A aba de Select Attributes, quando a gente carrega, igual a gente carregou ali, mais de 40 características, ou um sinal com 4.000 pontos, enfim. Você às vezes tem muito mais coisas do que o necessário, e ter mais características do que o necessário pode te atrapalhar mais do que te ajudar, atrapalhar o seu modelo. E aí tem alguns métodos computacionais automáticos que vão te ajudar a reduzir esse modelo, vai te ajudar a reduzir esse número de características automaticamente. Então essa tela vai te ajudar a fazer isso. Em Visualize você consegue ver o plot de uma característica contra outra. Então aqui a gente tem FC média versus T2, T22, amplitude e as próprias características também, T2 versus raiz de feed echo, enfim. Essa tela é bastante útil para fazer a exploração dos dados de uma forma gráfica. Só que tem que tomar cuidado quando você abre, principalmente sinal, que tem 4.000 pontos, porque você vai ter 4.000 vezes 4.000 e ele vai demorar bastante para fazer esses plots todos. Se você clicar duas vezes nesse plot aqui, ele vai abrir uma outra janela com um plot mais detalhado, é bem legal de explorar. Eu não vou mostrar aqui porque o gravador não pega. Vamos voltar aqui para a tela inicial. Em pré-processamento, eu vou abrir o nosso arquivo, vamos clicar aqui em editar para poder ver o arquivo CSV. Então eu tenho a primeira coluna é a amostra, ele já identificou como cabeçalho, e depois vem as nossas características T2, T21, ponto 2, amplitude dividido pela massa, as características da Rose, e depois vem várias características. Vocês não devem estar vendo essa janela também. Bom, tudo bem. Quando eu clico aqui em editar, vai aparecer uma janela onde aparece
o arquivo CSV numa forma bem, uma interface bem amigável. E aí você pode remover uma linha, que é uma amostra, remover uma coluna inteira, que é um atributo, né, uma característica, seja ela, por exemplo, o nome da amostra, ou um T2, ou alguma coisa assim. Você pode alterar um valor específico de uma amostra, tipo T2 da amostra número 10, alguma coisa assim, e salvar. Isso vai causar alterações diretamente no arquivo do computador. Então, use com cautela e sabedoria. Em filtrar, a gente consegue filtrar. Desculpa, meu pai deu um berro aqui. Em filtrar, a gente consegue fazer ações tipo normalizar os dados, fazer min center, fazer esse tipo de pré-processamento. E aqui embaixo a gente pode excluir algumas coisas ou fazer seleções. Por exemplo, a gente não precisa do nome, né? Esses aqui são o nome das amostras, a gente não vai usar eles aqui agora. Vamos remover. Outra coisa, eu quero nesse vídeo mostrar reproduzir o resultado que eu tive com CPMG e rows de CPMG. Então eu não quero os atributos que não são pertencentes a elas. O que eu preciso fazer aqui é excluir todo mundo que não é rose e não é rose CPMG. Para isso eu vou clicar, vou selecionar elas e inverter a seleção. Eu usei sempre o ponto, que é a amplitude, né? Ponto 2 dividido pela massa. Então não vou selecionar esse cara, que é só ponto 2. Pronto. Esse daqui é rose com rose CPMG. Agora eu vou lá embaixo, o último atributo que eu tenho. Os dois últimos, na verdade, é FC mediana e FC média. Agora eu vou selecionar invertido, que são todos os que eu não quero, e remover. Ótimo. Vou mostrar uma coisa agora, mas depois eu vou desfazer. Eu quero pegar esse cara aqui, que é a mediana, e ele é contínuo, né? Eles são os dados de força de cisalhamento mediano. Agora eu vou transformar ele em em dado para classificação. Então eu vou passar um filtro que eu vou escolher aqui. Vocês não vão ver a janela que eu vou abrir, mas quando eu clicar aqui em escolher, vai abrir. Acho que dá para enxergar assim, na verdade, né? Clicar aqui, abrir filtros não supervisionados, unsupervised, attribute e discretize. Aqui, isso daí deu para ver. Agora, quando eu clicar aqui em cima, aí sim vocês não vão ver a janela. Eu preciso selecionar, falar para ele que eu quero aplicar só em cima desse atributo número 13. E que eu quero fazer 4 bins, dividir ele só em 4 classes, né? Então vai ter a classe de maciez A, B, C e D, super macio e super duro. Então eu cliquei aqui em cima, abri uma outra janela que vocês não estão vendo. Eu vou colocar aqui que é para operar no índice 13, que é o FC Med, e que eu quero 4 bins. Vocês viram as alterações aparecendo aqui em cima. Isso daí dá um OK. Eu escolhi o 13 porque por algum motivo essa discretização não funciona no 14, não funciona no último item. Não sei porquê, mas não funciona. Eu vou dar um aplicar. Então, quando eu preciso fazer isso, às vezes que eu fiz isso, eu deixava o que eu queria como penúltimo.
não fizesse muita diferença colocar como penúltimo ou último. Uma outra coisa interessante que tem também é que ela tem uma opção que é Find Number of Beans. Find Non-Beans. Ele encontra sozinho o número de beans otimizado usando um algoritmo. Ele vai encontrar 4 também. Então, muda muita coisa. Então ele ficou aqui com menos infinito até 4,5, 4,5 até 7, vai, de maciez, né? 7 até 9,5 e de 9,5 até mais infinito. Esses aí são nossos níveis de maciez, nossas classes de maciez. Depois a gente trabalha isso daí, por enquanto vou remover. E a gente vai fazer uma regressão então. Não, antes da regressão vamos selecionar atributos. Selecionar atributos. Digamos que a gente ainda tem muitos atributos aqui, a gente pode reduzir esses caras. Ou só confirmar se a gente está usando o que é interessante mesmo. Vamos começar com o padrão daqui. O padrão é esses CFS, Subset Evaluation. Não sei exatamente o que significa esses termos, mas quando você clica aqui você vai ter você sempre tem alguns parâmetros para poder ajustar. Aqui em cima e aqui embaixo. Você tem a opção de usar todo o training set ou cross-validation. Cross-validation sempre é mais legal. Aqui embaixo é usar qual atributo como a classe, né? É para quem que você está olhando para buscar otimizar os seus atributos. Então a gente está olhando para a FC Average. E aí dá um Start. E aqui ele vai dar para a gente, nas respostas, quais atributos tiveram maior relevância. T2 CPMG, ponto 2 massa CPMG, T22 sobre T21 CPMG e T21 sobre T22 CPMG, de acordo com cada uma das folds, né, da validação cruzada. Se você usar o Full Training Set, ele vai dar um outro tipo de resultado. Ele escolheu 5 atributos, cada um com cada um dos atributos, que não necessariamente são os mesmos. Mas vamos lá. Outra coisa tem o PCA, é o Principal Components. E aí ele vai te dar alguns atributos selecionados, você não tem como fazer cross-validation com ele. Mas ele, não sei se tem aquelas visualizações que a gente está acostumado a fazer, mas ele tem matriz de correlação, os agent vectors e aquela coisa toda. Que mais? Vamos para a classificação. Na classificação, mantém Cross Validation, aqui embaixo também, o atributo para usar como classe. E aqui, vamos começar com regressão linear. Regressão linear simples, y igual a x mais b. Ele vai escolher um desses atributos aqui para tentar encontrar o FC Average. E aí ele viu que o T2 CPMG foi o que foi melhor. Então 0 vezes meio esquisito. 0 vezes T2 CPMG mais 16.04. Tá bem esquisito isso aqui, mas tudo bem. Segue adiante. Dá uma correlação de 0.324. A gente pode ver esse gráfico aqui para tentar entender o que está acontecendo. Visualize Classifier Errors. Clica com o botão direito.
e a gente vê o que está acontecendo. Ficou assim. Você pode clicar em Save. Você não consegue ver esse gráfico. Aparece em outra janela. Clica com o botão direito, vai em Visualize Classifier Errors e você vai aparecer um gráfico que você pode salvar os dados de medido pelo predito, exportar para o Origin e fazer uma análise mais criteriosa. Vamos lá. Regressão linear. Ele vai fazer uma combinação linear de todos esses caras aqui. Ou de quem ele achar que é importante. Que também não deu grandes coisas. Essa correlação, esse coeficiente de correlação aqui, ele é o Rzinho, não é o R quadrado. Para achar o R quadrado, você leva esse cara ao quadrado. Vai dar menor ainda. Próximo. Multilayer Perception. A rede neural. Ela é um pouco mais demorada para fazer e deu 0.332. E aí ele tem a descrição aqui do que está acontecendo lá no meio, blá blá blá. Se você clica em todos esses métodos aqui, se você clicar aqui em cima, você consegue editar os atributos aí da programação dele. E sempre tem uma descriçãozinha de do que está acontecendo e tal, é bem... Vale a pena mexer, é o fine tuning que eu falei. A gente começa mexendo com o default, fazendo com o default e depois faz o fine tuning, faz bastante diferença. Outro interessante é o K Nearest Neighbors, né? É o K vizinhos mais próximos. Ele já deu um ganho melhor, 0.54 de coeficiente de correlação. E por último aqui, as árvores floresta aleatória, Random Forest, que deu 0.68, que é o valor que eu tive lá. Clicando com o botão direito, ver Classifier Errors, não vou abrir aqui porque senão vocês não conseguem ver, não adianta nada. A floresta aleatória ela não tem uma dificuldade computacional de implementação tão grande. Nearest Neighbors também não. O Multilayer Perceptron já é mais chatinho de implementar. Tem outros caras aqui que tem um ganho até melhorzinho. Um pouco melhor. Tipo os metas. Os metas eles são uma combinação. Ele vai fazendo uma cascata de métodos. Você coloca o Additive Regression, por exemplo, ele vai fazer um Multilayer Perceptron, depois um Random Forest, depois um K Nearest Neighbors. E vai melhorando o resultado um depois do outro. Mas o custo computacional de implementação já é muito mais complicado. E aí você tem que implementar pelo menos 3 métodos. Então, pelo ganho que ele oferece, não acho que compensa. A gente tem toda uma limitação aí, né? Mas é isso. Esse daqui é o resultado que a gente chegou. Você pode salvar esse modelo para explorar ele depois, abrir ele e indo aqui em Classifier Errors, você consegue salvar o predito pelo medido em 2 colunas, né? Salvar como CSV ou ARF e depois mudar para CSV e abrir no Origin, que aí você consegue fazer todo aquele gráfico bonitinho que tem mais detalhes. Beleza, galera? Acho que é isso. Qualquer dúvida, só falar comigo ou procurar no Google. Abraços, até mais.